Hey, eu chamo Shirley Mutevue, sou fundadora e líder da Youth Meraki e antes mesmo de entrarmos nesta conversa, quero dar-te as boas-vindas à página da Youth Meraki. Tenho a certeza que não estás aqui por acaso, então quero agradecer-te por fazeres parte desta família. Se não fazias, agora já fazes. Então é uma honra poder servir-te e eu tenho a certeza que esta conversa que nós teremos agora ajudar-te-á de alguma forma a desenvolver-te como pessoa, como jovem, como ser humano no geral. Então, espero que aproveites. Caso ainda não tenhas feito, quero convidar-te a subscrever-te ao nosso canal para que dessa forma possas estar sempre atualizado sobre os novos vídeos, as novas conversas, o novo conteúdo que nós aqui postamos, que tem como principal objetivo ajudar-te, no final das contas, a transformar-te em uma pessoa melhor de todas as formas. Então é uma honra poder servir-te. Espero que aproveites ao máximo e vamos à conversa. Hey Meraiki, sejam todos muito bem-vindos a um episódio especial alusivo ao Dia Mundial da Água. Hoje temos aqui conosco a engenheira Ruth Nhamucho, diretora-geral de Administração de Infraestruturas de Água e Saneamento, que faz parte do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, e vamos hoje conversar em torno do Dia Mundial da Água, o que significa, e falar também deste recurso que é super importante na nossa vida, na nossa sociedade e como nós jovens podemos colaborar para ajudar no desenvolvimento e na gestão deste grande recurso. Eu chamo Shirley Mutevuia e hoje serei a vossa host, então convosco, Engenheira Ruth. Bem-vinda, engenheira. Muito obrigada Shirley pelo convite, sinto-me honrada, lisonjeada por poder interagir consigo. São dois extremos, estamos a falar de uma jovem, que saiu há pouco tempo da adolescência, quando era jovem, e também Yes. bem futura colega nessas bandas das engenharias, sei que está a caminho, e é muito bom, porque poucas mulheres agora, não tanto, mas as mulheres têm estado às vezes a preferir outro tipo de formação, então é uma grande alegria estar a conversar com a minha colega, falta só mais um bocadinho para estarmos equiparadas. Como bem disse, eu sou a Ruth Muxo e terei um muito bom gosto em interagir consigo neste tema super interessante, não só para a camada jovem, mas para todo o mundo. Estamos a falar do Dia Mundial de Água. Estou à Muito disposição. obrigada, engenheira. Muito obrigada, nós é que agradecemos pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco e é uma honra também para mim, né? Uma das coisas que eu tenho gostado muito de fazer durante este meu processo de formação é, na verdade, conversar com pessoas que já estão no ramo, né? Eu acredito que para além da universidade, para além da escola, do conhecimento que nós ganhamos lá, é muito bom ir conversando com quem já está a praticar e principalmente quem está a praticar no nosso país, que é para podermos saber desde já como é que nós podemos começar a contribuir e como é que vamos ainda contribuir depois de já estarmos formados. Então, muito obrigada, a honra é toda minha. Então, vamos mesmo começar com a nossa conversa e antes de mais, Com eu gostaria de dar certeza. aqui uma introdução a este tema, né, o que significa o Dia Mundial da Água, que na verdade é o dia 22 de março, né? Este vídeo está a ser publicado no dia 22 de março, então celebramos hoje o Dia Mundial da Água, que tem como principal objetivo celebrar a água e também aumentar a consciência do público sobre as pessoas que vivem sem acesso à água potável, que de acordo com as estatísticas das Nações Unidas agora são por volta de 2,2 bilhões de pessoas. Então vamos falar sobre esse tópico e vamos também focar-nos no nosso país, que é Moçambique, né, e perceber dos nossos desafios, perceber da nossa situação atual. Então, o tema das Nações Unidas para o Dia Mundial da Água este ano é Água para a Paz, né? E em Moçambique, especificamente, o tema é Água para a Paz e Desenvolvimento. Então, eu gostaria de saber da engenheira Ruth, primeiro, de que forma é que a água contribui para a paz e desenvolvimento de um país, especificamente de Moçambique. Muito interessante a questão, Shiro. Muito interessante. Eu penso também que as Nações Unidas foram muito bem inspiradas e sucedidas no tema para este ano, a olhar um pouco
por aquilo que é o desafio no contexto água, e quando também podemos falar de paz, quando podemos falar para o nosso país, acrescentamos desenvolvimento. Quando nós olhamos para a contribuição da água naquilo que seria a paz para as pessoas, para o mundo, para as nações, para as comunidades, é que nós muitas das vezes temos até água, mas às vezes nós não temos aquilo que seria a melhor gestão dessa água. Às vezes não temos as melhores formas de armazenamento, tratamento, etc., desta água, o que pode tirar a paz e que também pode reduzir o desenvolvimento dos países. Se nós olharmos para um país como Moçambique, em que ele é um país que se localiza a jusante de vários países a nível de África, dizer que nós compartilhamos cerca de 15 bacias hidrográficas, e desses 15, nós estamos a jusante de 9. Estamos a falar de bacias hidrográficas de grandes rios. E Ok. nós, como Moçambique, precisamos de usar este critério água como um caminho de paz e desenvolvimento, mas também não só de forma isolada, como ao nível de toda a nossa região. Estou a falar praticamente da SADC, nesse caso concreto. Quando nós falamos de paz associado à água, é que se nós estivermos em uma situação em que a gestão de água não é feita de uma forma conjunta, percebemos que a água não respeita as fronteiras, a água não respeita quem é mais desenvolvido ou menos desenvolvido dentro do continente. Isso pode começar a trazer problemas de convivência, coexistência entre os países. Daí que quando nós falamos de água, é preciso promovermos esta água como um instrumento de paz para que os países que compartilham recursos possam viver também em harmonia e não lutarmos, não nos apontarmos, não nos acusarmos pelo dedo Uau. quando nós olhamos para o recurso água. Para quem está a montante, porque Moçambique está mais ajusante, tem que saber que há que colaborar com os países ajusantes, não reter tudo o que tem em caso de escassez ou seca ou falta de água. Mas também quando temos abundância de água, não descarregar sem avisar os países vizinhos, principalmente os que estão ajusantes, que eles devem estar preparados. Mas nós somos felizes para Moçambique porque ou nessa região da SADC, porque há uma grande harmonia em termos daquilo que é a gestão dos grandes rios, das grandes bacias. Há muitos fóruns que já foram estabelecidos para que haja troca de informação, inclusive projetos transfronteiriços, projetos de partilha de água entre os países que comungam das mesmas bacias hidrográficas. Isso estou a falar de paz na região, e estou a falar de paz mesmo dentro do nosso continente como Exato. tal. Agora, para a questão do desenvolvimento que a água pode trazer como instrumento, como todos nós sabemos, a água é vital. Aliás, há um slogan que diz: sem água não há vida. E se não há água, de facto, não haverá vida. E também pode haver água, mas essa água não estar em padrões importantes ou necessários para que as pessoas possam ter acesso a esta água dentro de uma qualidade aceitável. Então, precisamos de usar a água como um veículo de desenvolvimento, porque quando tens água numa cidade grande, média, pequena, numa vila, numa pequena comunidade, as pessoas têm mais chance de desenvolver comércio, ainda que seja informal, ainda que sejam pequenos negócios, vão mudar o seu estilo de vida, porque tem água, e vão poder planificar aquilo que são as suas atividades na base do recurso que está lá disponível. Posso ter energia, mas se eu não tenho água, a energia fica, se calhar, sem completar muito naquilo que é a necessidade do dia a Exato. dia. Não sei Muito se estou a bom. ir ao encontro, Shiro, da sua expectativa Está, nessa nossa está, conversa. está, 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 Quando as pessoas já têm extremamente. muitos anos de experiência, ficam sem saber o que o público precisa. Então, fica à vontade, ver se estamos a ir naquilo que interessa à massa juvenil,
e a comunidade no Sim, geral. não, faz todo sentido que esta questão, esta primeira questão era mesmo para nós percebermos mais ou menos como é que este tema, né, vai de encontro àquilo que são as expectativas ou aquilo que é a situação do nosso país, né? E isso leva mesmo à segunda questão, engenheira Ruth, que é como é que Moçambique, né, pretende responder ou agir perante este lema, ou como é que já tem estado a agir, o que é que tem estado a fazer. Então, vamos falar um bocadinho sobre iniciativas que se têm estado a ter, debates, conversas. Então, como é que nós pretendemos ir de encontro a este tema da água para a paz e desenvolvimento do nosso país? Exatamente. Eu penso que nós, a nível de Moçambique, nunca deixamos esta data passar em branco. Lembro-me que até durante a Covid tentamos fazer alguma coisa, evitamos deixar passar em branco, porque para nós a água ainda é um veículo muito importante para o desenvolvimento do nosso país. E para este ano, em particular, não faz muito do que tem sido nos outros anos, nós organizamos debates para interagirmos com os estudantes a nível secundário, assim como a nível universitário. Uau! Exatamente. As sessões que vão decorrer através dos órgãos de comunicação social, que são grandes parceiros para qualquer país, para qualquer desenvolvimento em termos de comunicação. A nossa voz chega longe quando nós temos formas de comunicar, desde agora estamos também a comunicar, estamos já também a contribuir Exato. o lema e que nós queremos que a informação vá mais além. Então, são algumas das iniciativas que temos tido palestras educativas, e palestras também que mostram a necessidade de um uso racional desta água para tu poderes promover o desenvolvimento, contando com água como um vetor. É preciso também trazer boas metodologias, bons mecanismos, sustentabilidade desta água, porque a água, muita gente pensa que vem de Deus. Sim, senhora, vem de Deus, mas temos que também perceber que a água é um recurso finito. Ela não estará para sempre se nós não conseguirmos gerir de uma forma eficiente, de uma forma racional. Então, estamos organizados desta maneira, nós teremos as cerimônias centrais, que contamos com vários participantes, entidades que estarão ali conosco para debatermos sobre o Dia Mundial de Água, mas olhamos muito para a divulgação daquilo que é o próprio dia, os objetivos, o lema e também como é que as comunidades, as populações, o nosso país pode cada vez mais estar por dentro das questões relacionadas com água a partir destes eventos que estarão a ser desencadeados no próprio dia e também vai continuar toda aquela semana, para nós é Semana de Água, o dia 22 de março, começa um pouco antes e termina um pouco depois. Então temos pessoas que estão preparadas para o efeito. Uau, muito bom. Essa parte eu não sabia, eu acho que é muito interessante, inclusive para quem nos está a assistir e está, por exemplo, em Moçambique. Engenheiro pode dizer como é que os jovens, os estudantes podem participar? São eventos que acontecem em escolas específicas ou são eventos em que as pessoas podem se candidatar e participar? Como é que funciona mais ou menos? Bom, depende sempre de como cada ano o evento é organizado, mas esta é uma atividade de âmbito nacional. Se tiver jovens que estejam interessados em ajudar a divulgação, talvez são jovens profissionais, estudantes, como é o caso da Shirley, podem usar várias plataformas para poderem divulgar aquilo que é o setor de águas e aquilo que é a água em si como recurso, como serviço também. Quando falo de água como recurso, estou a falar de recursos hídricos. Quando nós temos água ainda no rio, ainda não está na casa da pessoa, é mais recurso, não é? E depois, quando nós já temos água em casa, na torneira, já é um serviço que está a ser prestado. Então, nós Oh, achamos ok. que todos são bem-vindos para ajudar a trazer esta informação de uma forma massiva e que os jovens eles podem usar várias formas, plataformas sociais, palestras em pequenos núcleos, querendo podem também endereçar a sua atividade, pode ser a partir do Ministério das Obras Públicas, de Habitação e Recursos Hídricos, mas concretamente a partir de duas direções nacionais que lidam com esta matéria,
refiro-me à Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos e à Direção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento, que são as duas instituições que estão mais na liderança desta atividade para Moçambique, mas também se estende até ao nível provincial. Podem contactar Ok. as nossas direções provinciais, podem contactar até ao nível do distrito, através dos serviços distritais. Então, isso vai ajudar com que, nesta data, não se fique em branco, haja mais divulgação sobre o dia, sobre as atividades que podem ser implementadas. E também é uma data que, quando nós temos realizações, aproveitamos, no sentido positivo do termo, fazer conhecer o que no setor está sendo feito. Então, é uma data ímpar especial, não que nos outros 10 não fazemos, mas é mais para valorizar também a data em si. Exato, muito obrigada, engenheira Ruth. Para todos os jovens que estão aqui a assistir, ou para todos que estão aqui a assistir, já sabem como fazer parte deste processo, desta data, desta celebração. Engenheira Ruth, eu gostaria de saber quais são os maiores desafios que Moçambique enfrenta no que tange ao abastecimento de água para a população. Uma questão bem interessante. Eu vou começar por fazer um breve historial, bem breve, para podermos Yes. ver e também até termos a comparação de onde é que estamos a vir e para onde é que nós estamos a ir. Nós, Uau, depois boa. da, nós, depois da independência, ah, em termos daquilo que é o serviço do abastecimento de água, estávamos muito baixo. Nós tínhamos muita população a ir buscar água no rio, no poço, nas lagoas, em outras alternativas que não são nem tão pouco recomendáveis. Tínhamos água praticamente só nas grandes cidades. Quando nós falamos de grandes cidades para Moçambique, nós estamos a falar das capitais provinciais. E mesmo assim o serviço não estava a responder àquilo que era o desenvolvimento, não estava a acompanhar o próprio desenvolvimento. Então, quando depois se começa a olhar para as reformas, tivemos muitas reformas no setor do abastecimento de água, era sempre na perspectiva de melhor servir a nível das capitais provinciais, mas também era preciso fazer chegar esse serviço não só a nível das capitais provinciais e algumas pequenas cidades, muito poucas, mas era preciso descer até todo o nível do distrito. Estou a falar da sede, outros chamam mesmo capital distrital, que é a sede do distrito, a parte de vila, posso assim dizer, Yes. e depois descermos até ao nível mais rural. Como nós sabemos, nós temos muita população na zona rural. E a população lá ia buscar água no rio. Como pode imaginar, depois de um tempo de chuvas, água totalmente turva, água não tratada, e nós tínhamos vários problemas com a saúde pública. Era a bilharziose, porque as Yes. pessoas entravam no rio para tirar água, eram as cóleras. É verdade que ainda temos alguns focos de cólera que às vezes já aparecem mesmo nos dias de hoje, mas é diferente de como os índices eram num passado, se calhar, pouco recente. Então, toda essa situação trouxe um desafio extremamente grande para o setor do abastecimento de águas no geral, porque isso vem desde o próprio recurso hídrico e vamos ao serviço do abastecimento de água. E houve necessidade das reformas continuar e olhar como é que poderia o serviço estar cada vez mais perto das comunidades, mais perto das populações. E é aqui onde o desafio se torna interessante quando tu vens de um nível extremamente complicado, mas dia a dia tu vais ver alguma mudança. Ainda não chegamos lá Exatamente. no bom marco, não estamos lá no bom porto, ainda estamos a navegar, mas nós sentimos que há um desenvolvimento, é por isso que o tema também traz paz e desenvolvimento. Sentimos o desenvolvimento porque nós já temos água em vários distritos, ainda não são todos, mas já temos água em várias sedes distritais, mas algumas sedes distritais ainda recentes de, 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 de de serviço ainda com baixa qualidade, posso assim dizer, porque ainda é necessário continuarmos a construir.
Portanto, nós herdamos, depois da independência, infraestruturas que não estavam dimensionadas para a população, eram de serviço, digamos, que não conseguia cobrir a demanda que nós tínhamos nos distritos. E, por outro lado, estas infraestruturas, algumas já não reuniam condições técnicas para sua operacionalização. E temos Uhum. estado como setor a fazer as reabilitações, em alguns distritos até construção de novo, de zero, e isso faz com que ainda não tenhamos alcançado para todos os distritos a necessidade de termos uma infraestrutura segura para o abastecimento de água. E o mesmo acontece com o nível rural. E nós, hoje em dia, quando nós olhamos para os desafios, eu digo assim, que nós ainda temos o desafio da própria sustentabilidade do serviço. É um desafio muito grande que nós ainda temos. Ok. Sustentabilidade, porque, como sabe, não sei se sabe, mas nós em Moçambique também envolvemos muito o setor privado, porque o governo sozinho não pode conseguir atender de uma só vez tamanha demanda. Então, a estratégia do governo foi também envolver o setor privado para poder, lado a lado com o governo, trabalhar neste serviço do abastecimento de água. Também o governo conta com seus parceiros de desenvolvimento, de cooperação, as ONGs, todo mundo lutando para providenciar ou prover água às populações. Então, Uau. hoje em dia, praticamente, a nível das grandes cidades, quase todas as grandes cidades têm uma infraestrutura de abastecimento de água, têm uma rede de distribuição. É suficiente? Talvez ainda não, mas pelo menos já temos. É diferente de tu dizeres que não sei como é que eu vou responder. Ao nível dos distritos, ainda não está completo. Temos uma parte que já tem água, mas ainda uma grande parte que ainda não tem água segura nos distritos. A nível do rural, estamos a trabalhar, ainda há muita população precisando, mas também já há muita população que tem ou uma fonte dispersa me refiro aos furos equipados com uma bomba manual, que a população, em vez de ir ao rio, pode ir tirar água numa fonte dispersa. Ou mesmo através de um pequeno sistema de abastecimento de água, em que essa população tem uma torneira em casa, ou mesmo Uau. uma canalização até a sua casa. Então, é um pouco disso que estamos aqui a falar, mas ainda temos um desafio enorme. Ainda temos um desafio enorme. É por aqui, Uau, Chico. gostei muito. Gostei muito de perceber, gostei muito de perceber e tenho uma dúvida, engenheira Ruth, né, que é pessoalmente para mim, né, porque eu por acaso agora na universidade estou agora no segundo semestre do meu segundo ano e uma das cadeiras que nós temos é mesmo abastecimento de água e saneamento. É, Então, eu gostaria de saber qual é porque quando a gente ainda estava a falar, mencionou que a água, por exemplo, está muito relacionada também com a saúde pública. Então eu gostaria que entrássemos um bocadinho e falássemos desta relação entre água, saneamento, água, saúde pública, porque eu sei que mesmo, por exemplo, as Nações Unidas, o objetivo número 6, né, relaciona água e saneamento, né? Então eu quero que falemos um bocadinho sobre isso claramente olhando mesmo para a situação de Moçambique, onde estamos e onde pretendemos chegar neste objetivo, por exemplo, de desenvolvimento sustentável. exatamente. Na verdade, estás a falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 6, objetivo número 6. Yes. Ah, é assim, Cheiro, quando tu colocas água, aquela água, tu colocas uma água limpa, a população usa, lava carro, lava roupa, toma banho. O que é que acontece? A água depois fica suja. Então, tu Sim, tens que fazer o saneamento do meio. Daí que tu não podes caminhar com abastecimento de água e esquecer o saneamento. Água e saneamento exatamente. é como um casal, ou mãe e filho. Até que a mãe tem filho, a mãe deixa Yes. filho em casa, vai trabalhar. Então, quando tu pões água como abastecimento de água, também tens que pôr o serviço de saneamento. Essas duas coisas devem caminhar juntas. Falamos da Companhia do Abastecimento de Água há pouco tempo, mas é extremamente importante fazermos referência que também nas questões de saneamento, a dada altura, aparentemente ficou esquecido, mas não era esquecimento, porque nós somos profissionais e também sabemos que são tarefas que cabe ao governo, cabe às suas instituições e todos os parceiros que junto trabalham para apoiar o governo
naquilo que tem sido as estratégias para trazer o desenvolvimento do país, que depende da população estar saudável, que ter saúde pública e ter os meios necessários, água, a energia, a estrada e tudo mais. Então, quando nós olhamos para a questão do saneamento, neste momento estamos a falar de uma cobertura na ordem urbana, saneamento urbano. Estamos a falar de uma cobertura na ordem de 60, 61, aponta alguma coisa, em termos de cobertura. Então, significa que há um 40% ainda por atingir. Quem olha para 40% já fez 60%, pensa que daqui a pouco. Mas é muita coisa. Porque olha, quando tu Exato. calculas o índice de cobertura, ao mesmo tempo tu estás a calcular na base da população. Porque enquanto tu fazes, o país está a desenvolver, então vai precisar cada vez de mais saneamento. As pessoas estão a nascer, aquelas pessoas vão precisar de saneamento. Então, Exato. estamos em 60, mas temos que olhar para o 40 que falta, não só como 40, é um 40 que deve ser majorado com alguns coeficientes. Acho que já está a estudar aquelas cadeiras de Estou estrutura. exatamente a estudar isso. Eu estou, por acaso, agora a fazer um projeto em que nós estamos Exatamente. mesmo a trabalhar em fazer uma rede de distribuição ou de abastecimento de água numa zona rural. E uma das primeiras coisas que nós tivemos que ter em conta é mesmo isso sobre o crescimento da população, né? Porque, por exemplo, dissemos que o nosso trabalho vai levar 5 anos a ser feito e queremos que essa rede de abastecimento de água, por exemplo, funcione durante 30 anos. Então, o que nós tivemos que fazer é perceber, ok, no ano 1, ou seja, um ano em que nós vamos começar o Baseline. projeto, temos um certo número de pessoas. Então, depois ali tem um fator de crescimento, né, uma percentagem de crescimento das pessoas, Exato. e depois temos que fazer, por exemplo, um ano, depois daqui a 5 anos, quantas pessoas serão? E daqui a 10 anos, quantas pessoas serão? E quando o projeto terminar, ou seja, depois desses 25 a 30 anos, quantas pessoas serão? Que é para podermos garantir um projeto ou uma rede de abastecimento de água que vai suprir esta zona ou esta comunidade, não só no ano em que nós começamos, mas depois nos anos vindouros. Então percebo muito bem o que a engenheira está a falar. É exatamente isso. Exatamente. Então, voltando para o saneamento, e se nós olharmos para a zona rural, ainda estamos a tentar caminhar para 30%, ainda não estamos lá. É verdade que o saneamento rural, eu acho que tem menos desafios comparativamente ao saneamento urbano. E sabe por quê? Porque Não, as nossas cidades, ah, nos seus assentamentos, já dada altura, não se prestou talvez toda a devida atenção à passagem das infraestruturas para determinados serviços. Quando tu, por exemplo, vais construir uma estação de tratamento de águas residuais, quando tu vais reabilitar, expandir uma rede de esgotos, tu não encontras espaços, às vezes, para fazer essa extensão. Mas eu fico feliz porque já é uma atividade que, a nível dos municípios, os que têm a responsabilidade de olhar para estas reservas, já estamos a trabalhar conjuntamente de uma forma muito dura, no sentido de evitar-se que isto seja perpetuado. Porque quando tu vais fazer uma obra dessa natureza, as nossas instituições, como AIAS, como falamos agora, que é a Administração de Infraestruturas de Água e Saneamento, o FIPAG, mesmo a ANE, nós não somos detentores de espaços para fazer passar estas condutas. É preciso que os ok. municípios reservem estas áreas. Então, esta disciplina, se calhar falhou um bocadinho no passado, está-se a corrigir agora, mas nós temos cidades que precisam deste saneamento. Então, quando nós vamos fazer estas construções, na zona urbana, por causa dos assentamentos que são mais densas, comparativamente à zona rural, traz mais desafios em termos de comparação. Essa é a questão. Ok. Mas temos que colocar este saneamento. O normal, Shirley, não é ter a cidade e depois colocar os serviços. É urbanizar, colocar os serviços, depois colocar lá a população. Este é um desafio. Exatamente. Vocês, como jovens, devem, enquanto estudam, já colocar isso também na vossa consciência, para que o Moçambique desenvolva com muita rapidez. Está a desenvolver, mas tem que acelerar mais o desenvolvimento. Então, olhando para as questões de saneamento que estamos aqui a falar, e tentar olhar um bocadinho para aquilo que são as coberturas urbano, rural,
Nós ainda temos desafios, sim, porque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em princípio, em 2030, ah, deveríamos ter a cobertura pelo menos perto dos 100%. O certo é estar a 100%. Não estando lá, o que é que nos reserva? Então, precisamos já correr. Se calhar vai surgir uma questão: o que é que estão a fazer agora para chegar lá? Nós, no Sim. contexto de saneamento, nós temos projetos que estão em curso. Primeiro são estudos, vários estudos que estão a decorrer. À medida que os estudos também são finalizados, procura-se implementar os próprios projetos. Há um projeto muito interessante, que acho que vale a pena falar dele, que é o projeto de saneamento urbano, que em princípio é uma série de projetos para cobrir algumas cidades, podem não ser todas. Nesse momento, esse projeto está sendo implementado para Maputo, Beira, Nampula, Tete e Quilimane. Mas também estamos a trabalhar com um dos parceiros de desenvolvimento, mas já há outros também que estão a decorrer. Temos um em Chimoio, temos um em Pemba, mas é suficiente? Não, ainda não é suficiente, ainda preciso muito mais. Mas o que me alegra é que são projetos de um impacto muito grande que vão trazer uma boa contribuição no saneamento, que é para começarmos a descascar aquele 40% que eu fiz referência há pouco tempo no saneamento. Exatamente. Então, é devagar que se chega longe. E se o país tivesse tantos recursos, capacidade de fazer, mas infelizmente nós fazemos parte dos países ainda em desenvolvimento, temos desafios como nação, os inimigos da nossa paz, já que o tema deste ano é paz e desenvolvimento. Os inimigos da nossa paz, como deve todo mundo saber, tem estado a criar retrocesso naquilo que são as nossas atividades, em Cabo Delgado em particular. Nós tínhamos um plano como setor que até 2021, que foi quase no pico da Covid, pensávamos que nós teríamos, a nível pelo menos das vilas sedes dos distritos, todos os sistemas de abastecimento de água estudados e já estávamos com plano para mobilização de fundos. Mas os inimigos da nossa paz, da nossa independência, têm estado também a criar esses retrocessos que muito nos entristece estarmos a ver o que está a acontecer, mas acreditamos que um dia isto fica para a história e as nossas comunidades poderem ser melhor servidos e terem a paz que todo mundo tanto deseja. Então, é um pouco isso, porque a Amen. paz é necessária. É, É, a paz é necessária. Pois é, eu acredito também é que. urgente. Né, aham. E é É. urgente, exatamente. Eu acredito que esta situação, né, de inimigos da paz estão a acontecer em grande parte do mundo, né? Nós olhamos para Moçambique e não é só em Moçambique, então eu acredito que percebo também por que as Nações Unidas decidiu olhar para esse contexto, né? Porque nos encontramos num período difícil no mundo todo. Então, eu também tenho fé que daqui a algum tempo isso sim passará para a história e poderemos avançar de forma de forma mais eficaz, de forma mais eficiente e com muita paz, claramente. Engenheira, nós já estamos mesmo quase no final desta conversa. Está a ser Já! muito produtiva, já estamos quase. Mas eu Essa ainda não gostaria de. fosse introdução. Tá muito boa, por acaso. Mas já estamos aqui quase aos 40 minutos. O tempo passou muito Oh, rápido. Deus. Ok. Exatamente. E eu gostaria de saber da engenheira, né? Como é que a engenheira acredita que a sociedade, né, e neste caso, como eu disse, grande parte de quem está nos ouvindo neste momento são jovens, como é que nós jovens podemos participar para a melhoria de gestão da água, para a melhoria do abastecimento, para aqueles, por exemplo, que estão a estudar, como é que nós podemos começar a participar e também usar a nossa voz para trazer mais consciência sobre este tópico? Boa questão. Acho que essa nem mais essa questão que trouxe agora. Obrigada. Já quase no fim da nossa conversa. Olha, eu talvez porque comecei a trabalhar aos meus quase 21 para 22 anos,
E sempre trabalhei no Uau! setor de água. Acho que eu só sei pôr água ou tirar água, de várias formas. Então, Exato. então eu olho para a minha juventude e olho para a juventude atual. E eu acho que os jovens poderiam fazer muito mais. Eu, particularmente, se puder contribuir para apoiar os jovens, não em dinheiro, isso talvez eu não tenha, mas com pouco conhecimento que eu adquiri ao longo dos meus quase 35 anos de experiência profissional, eu havia de adorar estar a trabalhar com jovens, apoiando na construção de ideias que podem ajudar para o desenvolvimento de água. Sabe, Shirley, a água em Moçambique é um bem social, mas também a Exato. nossa legislação, que é a Lei de Águas 91, de agosto de 91, também diz que a água tem um lado econômico. Ok. E os jovens podem, de forma muito organizada, até ter a água como uma profissão, que vai lhes dar até um rendimento. Mas o que é importante é que, ao construir esse tipo de ideias, tem que olhar para a sustentabilidade, mas ter garra, ter foco nesta atividade. Eu acho que os jovens, independentemente da área onde estiverem, podem também dedicar um pouco de tempo para assuntos de água. Olha que o nosso governo, olhando mesmo para aquilo que é a contribuição do setor privado, não olhando se calhar para quem já é funcionário, está no processo, ou no mecanismo do Estado, ah, pode haver núcleos de jovens que, mobilizando mais parceiros, que há muitos que gostariam de apoiar os jovens, podem gerir sistemas de abastecimento de água a nível das nossas zonas rurais. Uau! Primeiro, vai ter o prazer de estar a contribuir para aquela população que às vezes é de baixa capacidade econômica, em termos da renda para a sua sobrevivência, estará a desenvolver o conhecimento, estará a contribuir para uma satisfação. Futuros engenheiros, jovens profissionais poderiam abraçar este tipo de atividade. Eu acho que, se mostrarem garra, o governo está sempre aberto para aquilo que vai trazer o desenvolvimento para o país. E nós temos tantos sistemas de abastecimento de água que foram construídos a nível da zona rural, se Uau! lembrar das questões anteriores, mas tem um desafio de sustentabilidade. E nós precisamos de pessoas com mais saber para apoiar a sistemas que são geridos a nível da comunidade. Não tem lá um engenheiro, uma engenheira para poder dar uma assistência. E trabalhamos com pessoas de boa fé, que com pouco saber vão lutando, mas que nós tivéssemos jovens com mais energia, serem madrinhas e padrinhos de um distrito, de uma localidade, de um povoado, e com a capacidade de mobilizar alguns recursos, eu acho que os jovens estariam a contribuir bastante e apoiar o governo na provisão de água às comunidades. O assunto de água, o governo sozinho, eu não conheço nenhum país que sozinho está a dar água. Há sempre ali uma mão Exato. privada, uma mão amiga, uma organização não governamental, etc, etc. Porque é algo vital. A pessoa pode ficar 3 dias sem comer, mas se bebe água, eu acho que não vai morrer. Pode ficar um pouco Exato. fragilizada, mas se fica 3 dias sem beber água, 5 dias sem beber água, 10 dias sem beber água, até estar a beber água, cheiro, só por causa de 45 minutos da reunião que temos aqui na nossa conversa. Exatamente. Então, há muita coisa que pode ser feita a nível da nossa região. Há várias, estou a falar da SADEC em particular, há várias organizações também, até o Parlamento sobre água, se investigaram, pois vai descobrir que isso que estou a dizer existe. Existe também, a nível de Moçambique, há uma associação que é a Aquaxé, penso que também podem procurar investigar os jovens profissionais para esse setor de água, para ver o que, é que tem lá. Também podem fundar novas organizações. Então, eu acho que os jovens têm muito, muito, muito para fazer quando nós falamos do contexto Yes. água em Moçambique. Não lhe Uau! assustei, pois não? Muito bom. Não, não, não me
Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Tipo, é sempre muito bom saber que existem essas oportunidades, né? Porque eu acredito que uma das coisas, na verdade, que não faz com que as pessoas ajam ou contribuam é mesmo a falta de conhecimento, né, desse espaço que existe para que nós possamos contribuir. Pessoalmente não sabia. Eu pensei que para ajudar ou para colaborar, há que primeiro terminar a minha formação e depois tenho que estar dentro do governo, like, algo assim. Então, é bom saber que mesmo agora eu já posso começar a ver formas de fazer parte e definitivamente digo já, para mim, né, pessoalmente, esse é um assunto que eu acredito ser muito importante, eu acredito ser extremamente crucial, principalmente para o nosso país, Moçambique. É algo que eu definitivamente vou sim querer fazer parte, colaborar, apoiar, né? Depois também vou falar com a engenheira Ruth no privado já para sabermos como, mas é algo que que definitivamente vou querer fazer parte, né? Porque é sempre muito bom contribuir. E é isso que a engenheira estava a dizer, principalmente quando olhamos para o lado rural de Moçambique, né? Onde não há assim tantas condições, porque uma coisa, deixa-me dizer já agora, engenheira, eu sou jovem, nós jovens temos muito acesso, por exemplo, a redes sociais, né? E nós conversamos e debatemos, nossos debates já acontecem lá. Nossos É verdade. parlamentos são lá nas redes sociais. E uma É, coisa que eu costumo ver, né? São pessoas sempre a reclamar sobre, porque o governo faz ou deixa de fazer isto, porque não estão a fazer suficiente. E minha questão é, o governo não vai fazer tudo sozinho, porque o governo também faz parte desta população. Só são pessoas que decidem estar na liderança e não. Mas uma pessoa que faz parte do governo é uma pessoa como tu. Que também tem casa, tem família, tem filhos e também está preocupada em viver e em suceder nesta sociedade. Então, todos nós temos que carregar conosco essa responsabilidade e não só reclamar, mas fazer algo, né? Por mais pequeno que seja começar mesmo por assistir conversas como estas, ganhar conhecimento, perceber mais sobre a real situação do país e depois aí podemos tentar ver como contribuímos tanto com informação, tanto com ações, tanto com financiamento, por exemplo, porque existem várias formas de contribuir. Então, esse último ponto, na verdade, deixou-me muito feliz em saber que existe esse espaço para a contribuição, para a colaboração, porque existem, na verdade, muitos jovens engenheiros que estão dispostos a contribuir e a fazer algo. Então, como a engenheira disse já no princípio, esta é uma ponte que nós estamos a criar, né? São aqui duas gerações completamente diferentes, mas eu acredito que se nós colaboramos, podemos sempre ajudar-nos e, acima de tudo, ajudar o desenvolvimento do nosso país, e ajudar a nossa sociedade e a nossa comunidade. Então, é mesmo isso. Então, muito obrigada por esta informação. Muito Eu é que obrigada por esta agradeço, informação. foi um prazer enorme, Sheila. Eu é que Muito agradeço poder obrigada. interagir com uma colega a caminho, fico muito lisonjeada. Obrigada pela oportunidade de Obrigada. interagir consigo. Estarei sempre ao dispor. Se acharem que a conversa comigo é interessante, estarei sempre disponível, com a agenda apertada, mas sempre arranjando um tempinho. Sim, muito obrigada. Muito obrigada, Obrigada. engenheira Ruth. O prazer foi todo meu. E Obrigada, para todos Sheila. que estiveram aqui, eu vou deixar depois todos os links também para quem quiser conhecer um bocadinho mais sobre o trabalho, por exemplo, do Ministério das Obras Públicas de Habitação e os diferentes setores que eu contei. Vou deixar aqui algumas páginas de LinkedIn que vocês podem fazer as vossas pesquisas, né? Então, muito obrigada, engenheira. Foi para mim uma honra. Obrigada pelo tempo disponibilizado e Eu que definitivamente nos agradeço. manteremos em contato. E obrigada a todos que estiveram aqui a assistir-nos. Ok, e mais uma vez, feliz Dia Mundial da Água, porque este episódio está a ser assistido e foi lançado no Dia Mundial da Água, então feliz Dia Mundial da Água e obrigada, foi um prazer. O prazer foi tudo meu. Água para a paz e desenvolvimento para todos nós e para todas as Sim, nações. Obrigada. thank you.